Boa noite! Estamos iniciando mais um Direito em Pauta. Programa Direito em Pauta, edição número 130. E hoje tratando da Lei do Superendividamento do Consumidor, Lei 14.181. Nosso convidado já está por aí. Vou já receber a solicitação. Com muita alegria que a gente faz o Direito em Pauta. Itamar, querida, bem-vinda. Bem-vinda ao Direito em Pauta, edição número 130. Boa noite, doutor Fabrício Olá, boa Bolzan. noite, Tudo bem? doutor. Tudo bem? Me ouve bem? Sim, ouço bem. Boa noite, bem-vindo ao Direito em Pauta, edição número 130. E hoje para tratar de um tema tão interessante e tão importante, já que a gente tem hoje no Brasil mais de 70 milhões de inadimplentes, né? A última pesquisa do Serasa dá conta de mais de 70 milhões de inadimplentes, então as famílias endividadas vão tratar desse tema com bastante cuidado e bastante atenção, que é a lei do superendividamento do consumidor. Doutor Fabrício, uma alegria recebê-lo no Direito em Pauta, nossa edição de número 130, e com certeza vai trazer muita luz aí para o nosso bate-papo. Maravilha, uma Fica à vontade. alegria participar desse programa, já consolidado aí no nosso meio de advogados, no nosso meio acadêmico. Quando conheci a proposta, aceitei o convite de imediato, né, doutor? Porque realmente é muito É importante a verdade. gente difundir ideias, não só no nosso meio, né? Mas ao grande público. Então, eu que agradeço a oportunidade e é uma grande honra falar com o doutor sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade. Verdade. Vamos lá. Doutor Fabrício é doutor e mestre em Direito Constitucional, especialista em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, é especialista em Direito do Consumidor pela ESA, onde também é o coordenador temático de Direito do Consumidor, a ESA, a Escola Superior da Advocacia, aqui da OAB de São Paulo. Autor de diversas obras jurídicas, a gente pode destacar Direito do Consumidor Esquematizado, está na 11ª edição, ele me mostrou, o livro é um livro considerável, Manual de Direito Administrativo, que está na 5ª edição, todos pela Saraiva, professor de Direito Administrativo e Direito do Consumidor, advogado e sócio fundador do escritório de advocacia Bolzan de Almeida e Francini. É Runec que lê, doutor? Runec Advogados. Muito bem-vindo ao Direito em Pauta. Boa noite a todos vocês que nos acompanham toda semana e que fazem a gente estar aqui ainda. São 130 programas. Doutora Viviane, bem-vinda, lá da nossa Comissão de Cooperativismo da OAB. Bem-vinda. Vamos lá, doutor. Vamos começar, para a gente tentar aí situar o tema. O que a gente pode considerar superendividamento e quem é Muito considerado bom. superendividado? A situação de superendividamento eu costumo definir como uma condição. Uma condição pode ser temporária ou pode ser permanente, por incrível que pareça. E a pessoa se encontra, prezado doutor Constantino, numa situação de tantas dívidas que ela não consegue pagar essas dívidas sem comprometer aquele que a nossa Constituição Federal exige como um digno para cada cidadão e para cada cidadã do nosso país conseguir sobreviver. Então, complementando a resposta, o consumidor superendividado é aquele que não consegue pagar as suas dívidas sem comprometer o capital. E o que seria esse mínimo existencial? Olha, é indiscutível. Quando nós falamos em gastos com moradia, alimentação, saúde e educação, não precisa de qualquer regulamento. Isso está consolidado na doutrina, na jurisprudência, na legislação, como sendo o mínimo para uma vida digna de cidadão. Então, a lei, em todas as oportunidades em que ela fala do mínimo essencial, ela fala nos termos de regulamento. E nós defendemos desde a edição de número 10 do nosso livro, quando abordamos, né, o tema do superendividamento, que foi no começo de 2022, a edição, porque a lei é de julho de 21. Então, desde a edição de 10 do nosso livro, defendemos que o mínimo existencial não precisa de... Quando nós falamos em
alimentação, saúde, educação e moradia. Perfeito. E aí, como é que a gente pode definir a lei? A lei vem complementando o Código de Defesa do Consumidor, ela é uma lei de 1º de julho de 2021, e aí, como é que a gente consegue A lei definir do a lei? superendividamento, ela não é uma lei autônoma no ordenamento jurídico. Ela veio para alterar o importante Código de Defesa do Consumidor. Aliás, foram vários dispositivos incluídos no Código de Defesa do Consumidor pela citada Lei 14.081, 1º de julho de 2020. Aliás, agora vamos comemorar 2 anos dessa lei. Estamos organizando um grande debate, nós pela OAB, Defensor do Núcleo de Defesa do Consumidor, liderado pela doutora Estela, pelo doutor Luiz Babi, pelo doutor Mar, também com outro Tribunal de Justiça, temos trabalhadores formados, FEPAM, Senacom, IDEC, PROCON, porque nós precisamos, doutor Constantino, deste diálogo para que essa lei seja respeitada. Então, é uma muito importante, porque ela altera bastantes dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, e vários artigos, mas ela não está sendo aplicada da forma devida. Por isso, essa oportunidade que eu estou tendo aqui no seu canal, a oportunidade do diálogo com os mais diversos órgãos e entidades do setor, são fundamentais para que possamos entrar nessa segunda fase. A professora Cláudia Lima Marques muito lutou para a aprovação dos PLs 283 no Senado, 351 para os deputados, para virar a lei do superendividamento. Agora, é o momento da advocacia liderar a implementativa dessa lei. Perfeito. A gente, na verdade, a lei não está sendo aplicada por falta de conhecimento ou a resistência por parte dos credores, por parte do sistema financeiro. Por que ela, vamos usar um jargão popular, por que ela não pegou Eu ainda? entendo que Se é que ela não realmente ela pegou, ainda né? não está sendo utilizada por esses 2 motivos que o doutor levou. Tanto desconhecimento, porque eu vejo assim, eu fiz uma campanha, uma época, no começo do passado, de divulgação da lei no meu Instagram. E eu acabei promovendo isso, divulgando de patrocínio, pagando mesmo a divulgação. E muitas pessoas chegavam até mim falando, Fabrício, eu nunca tinha ouvido falar nessa lei. Pode perceber, doutor, mesmo a grande mídia, pouco se fala da importância dessa lei, pouco se fala, pouco se divulga sobre essa lei, muito provavelmente para o segundo elemento que o doutor levantou. Né? Não há interesse das entidades de crédito e instituições financeiras na divulgação dessa lei. E o lobby desses fornecedores é um lobby muito forte. Né? Mesmo em tempos de crise, os lucros dos bancos e entidades de crédito são lucros bilionários. E na nossa concepção, há uma falha do sistema financeiro das entidades de crédito não querer a utilização dessa lei. Porque nós defendemos que é uma lei também importante para essas entidades. Vejamos, o doutor levantou mais de 70 milhões de brasileiros superendividados. E endividadas são mais de 78% das famílias brasileiras. Vejam, não todas em situação de superendividamento, mas endividadas. Ou seja, é um número muito grande. Doutora, cada mês o CNC, Confederação Nacional do Comércio, divulga essa pesquisa. Esse número é o de março. Isso vem aumentando mês após mês. Então, o próprio sistema financeiro, se ele não tomar a atenção devida para a importância dessa lei, que nós vamos discutir hoje, não é a decretação da insolvência do consumidor endividado. Não. É a elaboração de um plano de pagamento em que ele possa cumprir a obrigação, em que possa pagar a sua dívida sem comprometer o mínimo da subsistência dele e da família. Então, é uma lei importante, na nossa visão, também para as entidades de crédito, também para os bancos, porque daqui a pouco nós vamos chegar em 100% das endividadas. E aí, o banco vai dar dinheiro para quem? A entidade de crédito vai fornecer crédito para quem?
Então, na nossa visão, tem esses dois pontos: falta de divulgação e de conhecimento da grande população, tem o descrédito que as entidades de crédito e de bancos querem não aplicá-la. Ela pode ser aplicada de maneira extrajudicial, né? Não precisa só esperar a ação, mas eles não querem acreditar na lei, nem no âmbito extra, nem no âmbito judicial. Mas também eu iria além. A importância de nós, operadores do direito, fazermos um bom trabalho, partir dos advogados, uma boa petição inicial, para forçar o nosso Poder Judiciário a estudar essa lei e a aplicar essa lei da maneira devida. O que eu faço da minha parte, doutor Constantino? No meu livro, a nova edição, eu trouxe os principais modelos de peças envolvendo superendividamento. Eu, como coordenador da ESA, sempre passo cursos e vamos montar um de capacitação mesmo, junto com a DECAN, para formarmos bons advogados, capacitarmos, né, os advogados e os defensores públicos para colocarem boas petições e forçar o Poder Judiciário a bem aplicar a lei de superendividamento. Perfeito. E me fala uma coisa, a gente tem paradigmas ao redor do mundo de leis no mesmo sentido, que vão de encontro à nossa lei de superendividamento? O que eu considero como grande modelo é a lei anti-usura que tem na Inglaterra. O que é a lei de anti-usura na Inglaterra? Ela foi até muito citada na época da campanha política presidencial, que um dos candidatos meio que levantou essa bandeira, né? Ele chamava de lei anti... Não era anti-usura, ele usava um outro termo lá. Anti-ganância, alguma coisa do tipo. Mas era interessante, o espírito da proposta é interessante, porque meio que busca a inspiração na legislação inglesa. E é justamente o que, doutor Constantino? Quando envolve ali teste a curto prazo, a legislação inglesa ela permite juros altos diários. Não esse estratosférico que nós temos aqui no Brasil, que é meio que eterno. Não, o diário. Por quê? Porque ela põe um limite. Se a pessoa pegou R$1.000 emprestado, o limite para devolver é o dobro desse valor. Então, é uma forma de você evitar o superendividamento. Né? Tem criadores do mercado financeiro que falam aí na internet que se você pega R$100 emprestado em 5 anos, isso vira 13 milhões. Eu não sou economista e não fui verificar, né? Mas vejam como é diferente. Você limita, pegou 100, só pode cobrar no máximo 200, você evita o superendividamento. Então, é o paradigma estrangeiro que eu trago aí como um bom modelo para se evitar o superendividamento. Mas eu acho que a nossa legislação ela já lembra um pouco mais a lei de falências e recuperação judicial e extrajudicial. Pegando esse gancho, dá para a gente dizer, a grosso modo, que o que a gente tem aqui no superendividamento seria uma recuperação judicial da pessoa física? É um bom paralelo, doutor Constantino, porque assim como a empresa, né, em situação difícil do ponto de vista econômico, ela monta ali um plano para pagar os seus credores, esse também é o propósito, ou um dos propósitos da lei de superendividamento. Montar um plano de pagamento em que o consumidor consiga adequar aquele gasto essencial dele e conseguir pagar as suas dívidas no prazo máximo que a lei fala de 60 meses. Então, qual a equação que faz, apesar da lei não falar em percentuais? A gente coloca aquele percentual que já vem das ciências contábeis, que é o quê? 30% do que ganha para pagar dívidas e 70% do que ganha para sobreviver. Então, sempre que a gente monta um plano de pagamento, a gente utiliza essa equação. Um pouquinho mais, um pouquinho menos de 30% destinado para pagar dívidas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 70% destinado a viver. Mesmo porque era o principal original da Lei 10.820, que é a lei do consignado. Né? Começou o consignado com 30%, hoje já está em 40%. Podendo 45%
o cartão de crédito, sim para cartão de crédito, né? Cada vez aumentando mais. Mas não utilizando a lei de superintendência, a lei do consignado, não. Nós utilizamos jurisprudência, não só do STJ, mas até do TJ de São Paulo, que admite o desconto de salário para pagar dívidas, mas um percentual máximo de 30%. Eu cito aqui um grande desembargador, grande professor de direito do consumidor, que é livre docente pela USP, professor Guilherme Ferreira da Cruz, que costuma adotar isso. E ele vai além, doutor. Ele analisa a qualidade do crédito. Então, por exemplo, realmente, pela legislação pátria, não pode penhorar salário. Mas qual a qualidade do crédito? Para pagar a escola. Para pagar a escola do filho daquele devedor. Então, ele é um desembargador que admite o desconto ali, a depender do caso, de 10%, 20% a 30%, para conseguir cumprir com aquela dívida, tendo em vista a qualidade do crédito, no caso, a educação do próprio filho. Doutor, eu sei que a pergunta é difícil, mas vamos lá. Dentro desse seu conhecimento vasto aí da questão do consumidor, como professor e até atuando lá na ESA, o que leva tantas famílias a estarem endividadas? É a questão da crise econômica ou vai além disso? Falta educação financeira para a gente? Falta eu acredito, criança lá na doutor escola? Constantino, que esse é o grande problema de política pública que não tem no nosso país. Né? E nesse grupo que nós acabamos criando de estudo, estamos organizando esse evento aí no dia 30/6, nós pela OAB, a Defensoria Pública, tem uma economista do IDEC, a doutora Ione Amorim, que ela bate muito nessa tecla. A imprescindibilidade da educação financeira. Então, claro, a crise econômica mundial, permeada por pandemia, agravou sem dúvida. Mas se, como o doutor disse, tivéssemos ali uma educação financeira desde os bancos escolares, com certeza nós teríamos um número bem menor de pessoas superendividadas. E digo mais, o primeiro promotor de justiça do consumidor do país foi o meu professor José Geraldo Brito Filomeno. No início da década de 80, ele já era promotor do consumidor e nem existia a Lei de Ação Civil Pública ainda, que é de 85. Ele nos deu a honra de prefaciar o nosso livro e no manual dele ele fala: noções básicas de direito do consumidor deveriam também estar presentes nas grades curriculares dos nossos alunos. Então, veja, partindo do raciocínio do professor Filomeno, né, se direito do consumidor estivesse ali nas escolas, porque todos somos consumidores, né? Nem todo mundo vai se divorciar para saber direito de família, nem todo mundo vai ter problema com crime para conhecer o direito penal. Agora, consumidor, todo mundo é. Até aquele que não nasceu ainda já é consumidor, né, doutor Constantino? Quem tem filho sabe disso. Então, veja, a importância dessa defesa do professor Filomeno de noções de direito do consumidor estarem presentes nas escolas e na mesma linha, em especial noções de finanças. Né? Então, ela é fundamental e está no Código de Defesa do Consumidor como um princípio agora e como um direito básico do consumidor. O que falta são políticas públicas em geral. Né? O Brasil é carente das boas políticas públicas e esse é mais um exemplo feliz no nosso país, infelizmente. O Vanderlei está dizendo que também foi professor dele. Eu sou graduado na FMU, Vanderlei. Então, o professor Filomeno foi um grande nome aí, não só para mim, mas também para o colega. Somos dois, eu também fiz FMU. Mas quando eu fiz FMU, você estava ainda podendo aprender educação financeira nos bancos escolares, porque eu terminei, você ainda era garoto. Terminei em 91. 91, imagina, era criança eu ainda. entrei em 96, aí não faz muita diferença, não. Não, 90. Eu entrei em 95. Não, minha vida de 95. 95. Não, 96. 96. Sou da turma que formei em 2000. Eu terminei em 91. Mas legal. E assim,
A gente consegue fazer um paralelo? Quais são os diferenciais que a gente tem nessa lei das demais leis de proteção do consumidor? Assim, Dá para fazer algum ela, paralelo? conforme dito, ela veio para alterar o código, então ela não é uma lei autônoma, como temos aí leis de mensalidades escolares, leis de plano de saúde. Não, essa lei ela altera o Código de Defesa do Consumidor, então o código é uma norma de direito fundamental, né? A defesa do consumidor está lá no artigo 5º, inciso 32, como um direito fundamental. Então, ela vem não como uma lei autônoma, esparsa e como tantas outras nós temos por aí. Ela vem com essa importância, com esse peso de alterar o diploma consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, que está ali no patamar de direito fundamental, né? É aquilo que Orlando Gomes chama de constitucionalização do direito privado. Então, ela vem já com essa força comparada com outras leis esparsas de direito do consumidor. E eu reputo que a importância da lei, ela está também não apenas no fato de declarar ali uma situação de insolvência do consumidor. Ela não vem pregar isso. Ela não vem pregar o inadimplemento. Olha, está em situação de superendividamento, não pode pagar e não vai pagar e vai começar do zero. Não. Ela vem com esse propósito de reinserir o consumidor no mercado de consumo, limpando o seu nome, desde que ele cumpra com o pagamento daquele plano que foi elaborado no início da ação. Então, eu reputo que esse é o grande ponto da lei do superendividamento. Ela não decreta a insolvência de ninguém, mas ela tem esse propósito de reinserir o consumidor superendividado, montando um plano de pagamento para ser quitado ao longo de 5 anos, preservando aí o mínimo essencial desse consumidor e da sua respectiva família. Perfeito. E acho que para deixar claro, como a gente atinge um público diverso, ela só se aplica para pessoas outro ponto físicas. também polêmico que eu vou além. Eu defendo no livro, mas assim, academicamente, tá? Depois eu vou falar na prática quanto essa minha tese vai demorar, se é que um dia ela vai vir. Eu entendo que, apesar da lei deixar muito claro, expressamente, que é para o consumidor pessoa física, o que nós defendemos? Que alguns consumidores, pessoas jurídicas, os microempresários, empresários de pequeno porte, MEI, EIRELI, eu entendo que para eles também seria mais interessante usar a lei de superendividamento do que a lei de falência. Né? Por quê? Porque para eles, eles não têm aquela estrutura. A lei de falência ela foi feita para as grandes empresas, né? Para os credores terem ali garantias perante grandes empresas que acabam falindo. Não é o perfil da microempresa, da empresa de pequeno porte, que nos termos da própria Constituição Federal exige um tratamento diferenciado. Então, elas têm tratamento diferenciado em relação a tributos. Elas possuem tratamentos diferenciados em relação à licitação. Tem privilégio para licitações. Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fala de privilégios para essas microempresas e empresas de pequeno porte diante de uma licitação. Então, nada mais justo que esse tratamento diferenciado também fosse dado aplicando a lei do superendividamento. Mas não é só esse fundamento. Ao longo da jurisprudência, no início, muito se discutiu, quando veio o Código de Defesa do Consumidor, se pessoa jurídica poderia ou não invocar o Código de Defesa do Consumidor ao seu favor. Porque ainda não tínhamos o Código Civil de 2002, né, a lei é de 1990, e existiam institutos inovadores ali no Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova. Então, tinha muito empresário querendo utilizar essas novidades do Código de Defesa do Consumidor para o seu benefício, para a sua empresa. E o que foi consolidado ao longo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça? Nem toda empresa pode se valer do Código de Defesa do Consumidor, mas aquelas que comprovem na prática a fragilidade, né, tecnicamente a hipossuficiência diante do caso concreto. E aí os exemplos que o STJ consolidou nos julgados foram o benefício das microempresas, empresas de pequeno porte,
utilizarem o Código de Defesa do Consumidor ao seu favor. Então, vejam, se ao longo da jurisprudência se consolidou que essas pequenas empresas podem se valer do Código de Defesa do Consumidor, mais um argumento para corroborar com a nossa tese. Então, também poderiam essas pequenas empresas se valerem do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante ao que foi alterado pela lei de superendividamento. E um último fundamento que a gente coloca no livro, doutor Constantino. Por mais que a lei, em vários dispositivos, fale que é direcionada para a pessoa física expressamente, em dois ela não fala. E são os dois mais importantes. Artigos 4º e 6º do Código de Defesa do Consumidor. O 4º fala de princípios do Código de Defesa do Consumidor e o 6º fala de direitos básicos. Ora, se estamos falando de uma lei que tem como característica principal o fato de ser uma lei principiológica. O CDC é uma lei principiológica. E nesses dois dispositivos principiológicos não houve restrição da aplicação da lei de superendividamento apenas para a pessoa física. Entendemos e defendemos que também por esse motivo, microempresas, empresas de pequeno porte, por exemplo, poderiam se valer da lei de superendividamento. Mas essa é a defesa acadêmica. Tá? No meu livro, inclusive. Qual a chance disso acontecer na prática hoje, Fabrício? Negativa. É menos de 0. Eu tenho dificuldade, doutor Constantino, e aí é um trabalho pro bono que a gente faz no escritório, para ajudar o superendividado clássico, que é o aposentado que tem lá mais de 50%, de 60%, de 70% da sua aposentadoria consumida para pagar crédito consignado. Eu tenho dificuldade de juiz entender a importância dessa lei e de se dar uma tutela de urgência para um senhor como esse. Eu sinto isso na prática. Então, eu hoje nem entro com ação em benefício de microempresário e empresário de pequeno porte, porque se nem o superendividado aposentado está conseguindo a boa aplicação da lei, quiçá o microempresário. Está expresso na lei que é só pessoa física. Como é que o doutor vem aqui pedir pessoa jurídica? Mas eu acredito que, assim como evoluiu a jurisprudência do STJ para a aplicação do CDCA a essas pequenas empresas, isso também vai ocorrer em relação à lei de superendividamento. E faz todo sentido, né? Essa equiparação faz todo sentido. Até porque essas pessoas jurídicas mencionadas, elas têm e merecem ter um tratamento diferenciado, como foi muito bem colocado, né? E para a questão do superendividamento, também faz todo sentido que fosse aplicado, né? Eu compartilho, apesar de não ser um especialista no tema, compartilho completamente com o seu posicionamento. Faz todo sentido, até lógico, né? Algumas coisas no mundo jurídico são complexas, então para quem não atua diretamente nesse ecossistema do judiciário, nesse ecossistema jurídico, é difícil de entender. Mas às vezes as coisas lógicas não acontecem. Essa sua colocação, essa sua defesa, ela é bastante lógica, né? Nem precisaria ir a fundo nos princípios jurídicos para entender que a lógica faz com que se estenda, sim, a aplicação da lei para os MEIs, até porque muito MEI, na verdade, nada mais é do que a pessoa física que está lá buscando uma regulamentação. Eu fico honrado com o apoio. Precisamos desse apoio, viu, doutor? Não tenha dúvida. Vamos em frente. Como que o consumidor pode se proteger do superendividamento? A gente consegue imaginar uma fórmula mágica ou algo concreto que proteja o consumidor? O mundo ideal seria ter um país com uma política pública de educação financeira. Mas nós não temos esse país. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda, desde jovem, ele ter essa equação na cabeça. Olha, se eu ganho 1.000, eu tenho que fazer dívida até 30% de 1.000. Né? Eu tenho que ter dívida ali mensal de R$300 por mês no máximo. Por quê? Eu preciso ali de 70% do que eu ganho para sobreviver. Eu até conversei com o contador lá do nosso escritório, e na época que eu dei um dos cursos, ele fez até uma planilha para ajudar, né, as pessoas a organizar suas finanças. E isso você encontra na internet, né? Planilhas gratuitas aí para ajudar a colocar gastos mensais ordinários. Então, eu sugiro isso, fazer uma planilha
e ter essa equação na cabeça. O máximo de dívida, 30% do que recebe. Senão, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a conta não vai fechar e a condição de suprimento pode chegar. É verdade, concordo plenamente. O senhor já até passou um pouco por isso, mas para a gente deixar estabelecido, quais são os objetivos, Eu os destaco principais três grandes objetivos da lei? objetivos. O primeiro é beneficiar o consumidor de boa fé. Né? A lei ela é muito clara, em mais idade, ela fala isso, doutor Constantino. Ela veio para ajudar o consumidor de boa fé. Então, aquele que já faz o empréstimo, pensando em não pagar, pensando que daqui a um tempo vai prescrever, que ele mesmo já não tem nada no nome dele, já pôs o nome de todo mundo. Esse aí a lei não protege. Né? E aí é muito interessante, porque o advogado, né? Um grande professor da USP, eu não vou lembrar o nome, talvez o doutor me ajude, ele fala, o advogado é o primeiro juiz da causa. Né? O advogado é o primeiro juiz da causa. Né? Então, quando a gente analisa ali um caso, então, você vê, eu tenho consumidor, cliente, que é aposentado, clássico de superendividamento, mas eu tenho também microempresário que mora em Alphaville, na casa do sogro. Não é a casa dele, não é que ele passou por... Não, ele mora na casa do sogro. Né? Então, assim, e não é pela microempresa, ele está superendividado no nome dele mesmo. Né? E eu vejo, eu não moro num residencial em Alphaville, mas eu vi a situação daquela pessoa que chegou até o ponto de falar em suicídio, para mim, numa mesa de reunião. Né? Olha que ponto perturba, né, a vida de uma pessoa superendividada. Então, eu acho que vai muito disso. O advogado, como primeiro juiz da causa, ele tem que ter essa percepção, que a lei só vem para ajudar o consumidor de boa-fé. Então, esse é o primeiro grande objetivo. Segundo objetivo que nós citamos, preservar o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? Gastos com alimentação, saúde, educação e moradia, nós consideramos como mínimo existencial, independentemente de regulamento. Né? E aí um ponto importante, doutor. O governo federal antigo definiu como mínimo existencial em decreto 11.150, algo em torno de R$300 por mês. Não é, né? Quem consegue viver com moradia, alimentação, saúde e educação com R$300 por mês? Ah, Fabrício, mas o novo governo vai mudar. Vai, notícia da semana, vai mudar para R$600 por mês. Também não consegue viver. Né? Então, assim, o mínimo é essencial, doutor Constantino, independentemente aqui de ideologias políticas, não é esse o objetivo. Tanto que eu falei do anterior, critiquei o anterior e critiquei o atual. Né? Não é nem 300 nem 600. O mínimo essencial deve ser analisado individualmente, de acordo com o histórico daquela pessoa, daquela família, do rendimento daquela pessoa e daquela família, se é um profissional liberal, se não é, se é um servidor público que tem mais chances de cumprir o plano de pagamento, ou se é um autônomo e tem o dinheiro hoje e não sabe se vai ter amanhã. Então, esse é um ponto que também o nosso grupo de estudos, aqui nesse ponto liderado pela economista doutora Ione Amorim, ela vem fazendo aí um estudo de muitos anos pelo IDEC, da questão do superendividamento, e nós temos aí um projeto de elaborar um sistema que encaixe todo mundo, desde o mais simples até aquele que ganha melhor, para saber e montar um plano de pagamento analisando o mínimo essencial daquela família. Né? Então, não dá para ser genérico o mínimo essencial. Ele tem que ser analisado caso a caso, de maneira individualizada. E além de beneficiar o consumidor de boa-fé e preservar o mínimo essencial, nós consideramos como um terceiro grande objetivo da lei esse objetivo de reinserir o consumidor que está fora do mercado de consumo com o nome sujo, porque está superendividado. Então, a lei ela vem elaborar um plano de pagamento para reinserir esse consumidor na medida em que esse plano é elaborado de tal forma a ele conseguir pagar as dívidas no prazo máximo de 5 anos, preservado ali o ganho para pagar o mínimo essencial. Perfeito. A gente poderia considerar que há Eu pontos considero esse negativos na lei? decreto, né? Não é na lei, né? Eu considero. A lei ela joga para o decreto. Esse é o grande ponto negativo da lei. Né? A lei, quando ela fala de mínimo essencial, doutor Constantino, ela fala em todas as vezes. Se você colocar lá, abre lá, CDC Planalto, vai entrar o site do Planalto.
Você coloca Ctrl F, mínima existencial, em todas as oportunidades está lá. Nos termos de regulamento. Nos termos de regulamento. Então a gente já começa, antes do decreto, hein? A edição de 22 saiu em janeiro. O decreto é de julho de 22. Então, desde o começo eu falei, não tem que ter, não precisa de regulamento. Mínimo essencial envolvendo alimentação, saúde, educação e moradia está consolidado doutrina, jurisprudência e previsão constitucional. Quando a Constituição fala do princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo é isso, né? Moradia, alimentação, saúde e educação. Então, esse para mim é o grande ponto negativo. Porque dá margem a esse tipo de decreto. Como o decreto 11.150 de julho de 2022, que fala até hoje que mínimo existencial é R$300 por mês. Eu costumo falar para os alunos, pensa na pessoa mais humilde que você conhece. A mais humilde. Pergunte para ela se ela consegue, com R$300, pagar alimentação, saúde, educação e moradia. Então, que nem o doutor falou, direito é muito lógica, né? Precisa ser pós-doutor em economia, doutor, para entender que R$300 ou R$100 não vai representar o mínimo essencial de ninguém. Né? Então, isso para mim é um grande ponto. Tá. E a gente consegue enumerar, para ficar didático até, quais são os principais pontos de proteção do consumidor na lei? Ela é muito interessante porque primeiro, ela admite essa negociação direta com o banco ou com a entidade de crédito. Não precisa de uma ação judicial. Né? Então, ela não vem só para disciplinar o trâmite judicial de uma ação de repactuação de dívidas. Não, ela fala também, inclusive, da importância de entidades de defesa do consumidor, dos PROCONs, intermediando essa negociação. Né? Aí, conversando com a Ione, economista do IDEC. Ione, é fácil a caminhada essa judicial? Imagina, a gente perde meses estudando aquela família, monta o plano de pagamento e, na grande maioria das vezes, não tem nem resposta dos bancos. Né? Então, assim, o dia que a lei pegar, como o doutor disse, né, e os juízes começarem a condenar os bancos em 20% do valor da causa de honorários advocatícios, que eu acho que é só aí que a lei vai começar a pegar, o banco vai ter uma outra visão quando o consumidor chegar sozinho lá com um plano de pagamento. Ou intermediado por um IDEC, por um PROCON, ou até por um escritório de advocacia. Né? O escritório de advocacia pode ser um mediador, né, desses consumidores super endividados com os bancos, com as entidades de crédito. Então, eu acho que essa é uma grande conquista, né? A possibilidade, quando a lei pegar, da caminhada extrajudicial, sem precisar de todos os transtornos que envolve o trâmite de uma ação judicial. Eu considero também uma grande vitória a importância do rito especial que a lei trouxe. Né? Então, quando você entra com a ação de superendividamento, o juiz ele não deve citar para contestar como a grande... Eu não tive nenhum juiz que não fez isso. Todos que eu entrei fez isso. Todos. Todos sem exceção. O rito é especial. A gente entra com uma ação e pede para notificar os credores para uma audiência prévia de conciliação. A lei é muito clara nesse ponto. Né? O 104A, ele deixa muito claro. Em nenhum momento o 104A fala em citação. Não usa o termo técnico citação. Ele vai usar, doutor Constantino, no 104B. Quando fala não havendo êxito na audiência de tentativa de conciliação, o juiz deverá instaurar o procedimento de repactuação de dívidas, revisão e integração dos contratos, citando os réus para dizer por que não aceitou o plano de pagamento. Veja, não é citar para contestar de maneira genérica. É citar para dizer por que não aceitou o plano de pagamento. Por que não aceitou negociar. E mais, doutor, uma terceira grande vitória da lei. Ela pune expressamente o credor que não comparecer na audiência de tentativa de conciliação. Contra ele, não vai correr mais juros de mora, ônus decorrentes do atraso, e ele vai receber por último. Depois que todos os credores receberem, ele vai receber por último.
Então veja que interessante, né? O juiz tem a liberdade de impor compulsoriamente o plano de pagamento apresentado e esse credor que não compareceu, ele vai ser punido. Ele não pode cobrar mais juros, não pode cobrar mais multa e ainda vai receber por último. Eu destacaria aí essas três grandes conquistas, né, do ponto de vista processual e até extrajudicial da lei do superendividamento. Tá. E a gente pode dizer que ela cria uma maior dificuldade na concessão de crédito? Ela tem essa vinculação? Olha, deveria ter, né? Porque tem um princípio agora inserido expressamente no Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio do crédito responsável. Então, o fornecedor ele não pode sair dando crédito do jeito que ele sai hoje em dia. Não é que o consumidor vai até ele pedir o crédito. Não, o consumidor recebe 2, 3, 4, 5, 10 ligações por dia de gente fornecendo crédito. Mas, doutor, eu já estou super endividado, a gente está com a ação e eles continuam ligando. Continuam ligando. Eu vou dar um exemplo de assédio da família, doutor Constantino. Minha madrinha, tia, perdemos o nosso tio José Carlos, em setembro de 2021. Comecinho de 2022 saiu a pensão dela. E eu estava cuidando de algumas questões do meu tio jurídicas, eu precisava falar com minha tia num dia. E eu ligava a caixa postal, ligava a caixa postal, ligava a caixa postal. Chegou à noite, minha tia viu que tinha umas 20 ligações minhas. Ela me liga, filho, desculpa, mas é que hoje saiu a pensão do tio e o dia inteiro a entidade de crédito ficou ligando para mim. Hoje, tia, no mesmo dia que saiu a pensão, é no mesmo dia. Ora, que coincidência, né, doutor Constantino? Então, por que será, né? Se fosse um outro país, não um país sério como o nosso, eu iria desconfiar de alguém de dentro do INSS. Mas como nós estamos num país sério como o Brasil, imagina, isso foi uma mera coincidência, né? Claro que eu estou sendo sarcástico, claro que tem servidor envolvido nisso, porque não é possível, no dia que sai a pensão, começaram a ligar para minha tia, e isso acontece não é só com a minha tia, não. Essa é a regra. Os agentes financeiros, eles vivem ligando, é tudo terceirizado, né? Eles vivem ligando e assediando constantemente os consumidores. Então, respondendo a sua pergunta, o doutor acha que a lei pode restringir um pouco o crédito? Deveria, porque o crédito deveria ser fornecido de maneira responsável. Mas, infelizmente, há uma irresponsabilidade absurda na concessão do crédito no nosso país. É verdade. E o que se faz, aí um parênteses, né? O que se faz com os aposentados chega a ser triste demais, né? O que fazem com os aposentados. É absurdo. É absurdo. Eu acho que esse parênteses é importante a gente destacar. O que é feito com os aposentados, que muitas vezes acabam se envolvendo nisso para ajudar o neto, para ajudar o filho, acabam perdendo. E é o que você falou, né? Chega num nível que não consegue mais pagar conta, comprar remédio e está lá com consignado, até estourando os limites. Exemplo clássico, um senhor muito de bem e muito preocupado em querer nos pagar. E não tem como, né? Quem entra nessa área da advocacia, eu respeito, é um dever, né? Não é só um direito, é um dever do advogado cobrar honorários, né? É até infração funcional se não cobrar. Mas é uma situação que não tem como, né? A gente cobrar nesse momento aí da vida da pessoa. E ele preocupado, e quando a gente conseguiu eliminar, olha a dignidade desse senhor, né? Primeira coisa que ele fez foi agradeceu, chorou de emoção e falou, bom, doutor, agora eu quero pagar alguma coisa para o doutor. E eu já tinha conversado com a minha sócia, eu falei, poxa, deixa esse senhor se recuperar, ter um fôlego, né? Aí eu lembrei de um momento anterior que eu falava com ele assim, né? Para a gente colocar ali os gastos essenciais, né? Eu perguntei inocentemente, né? Quanto o senhor gasta de roupa por mês, né? O senhor, a sua família. Ele, olha, meu filho, faz mais de 4 anos que eu não compro uma camisa para mim, né? Então, veja, um senhor como esse, quando vem a liminar, tem a dignidade de querer pagar alguma coisa de honorários e entra nesse ponto que o doutor falou, né? O que fazem com os aposentados no nosso país é muito injusto, é muito ingrato, é muito cruel e infelizmente,
a gente vê isso acontecer todos os dias e nada é feito, né? Então, eu tenho como missão da minha vida, até hoje eu fui falar na Unip, Semana Jurídica, Responsabilidade Civil do Fornecedor. Eu dei um jeito de colocar lá, eu criei uma nova responsabilidade no CDC, a responsabilidade no fornecimento do crédito. Então, aonde eu vou, eu dou um jeito de falar da importância dessa lei. Parabéns, é isso aí. Tem que, acho que trazer mais luz mesmo para esse tema que é tão importante. E todas as dívidas podem fazer parte desse, são consideradas para o superendividamento ou a lei A traz lei alguma fala distinção entre em dívidas elas? de consumo, né? Deixa muito claro que tem que ser dívidas de consumo, e nem todas as dívidas de consumo estão incluídas. Então, quando tiver garantia real, por exemplo, né, financiamento de carro, financiamento imobiliário, essas dívidas estariam fora do plano de repactuação. Então, como que a gente utiliza lá no escritório? Bom, a pessoa só tem um imóvel e esse imóvel é financiado, eu não posso colocar o valor da prestação para repactuar, mas eu posso colocar como gasto essencial, que é o gasto da moradia. Então, eu dou um jeito, não de burlar a lei, mas de interpretar a lei conforme a Constituição. Né? Então, é o financiamento de um carro. O rapaz é motorista de aplicativo. É gasto essencial. Né? Eu não posso repactuar essa dívida, mas eu coloco ali na fileira, na coluna do gasto essencial dele. Né? Então, essa é a dica que a gente dá para essas exclusões da lei. Outro ponto importante, quando a lei fala que só dívidas de consumos, excluídas algumas, né? Algumas eu até acho justo, né? Gastos com produtos de luxo, quando há má fé na contratação, isso eu concordo. Mas financiamento imobiliário e de carro estariam fora por uma conta ali expressa de que tem uma garantia real, né, por trás, eu já não concordo. Mas eu dou um jeito de utilizar esses valores no gasto essencial do consumidor. Mas existem outras dívidas, para além das relações de consumo, que também podem gerar uma situação de superendividamento. Né? Dívidas trabalhistas. Então, tem um consumidor nosso lá que ele está pagando uma dívida de empresa, né? De uma ex-empresa que ele tinha. Aliás, serviu de laranja, hein? Ele nem era dono da empresa. Um parente dele, Acontece. o irmão dele, advogado, colocou esse senhor como proprietário da empresa. Falou, não vai acontecer nada com o senhor. Fala se não dá vontade de representar, meu caro e nobre doutor Constantino, uma das E comissões muito, mais e importantes da OAB muito. de São Paulo, né? Mas ele não, pelo amor de Deus, é o meu único irmão. E aí a gente acaba não entrando nessa seara. Mas veja, é uma dívida trabalhista. E ele não pode repactuar. Então, o que eu coloco? Eu coloco como dívida essencial. Esse eu não consegui eliminar nem no agravo. Né? Então, esse está numa situação de muita precariedade. Vive a ajuda de amigos. Né? Então, às vezes a pessoa é fiadora, às vezes a pessoa virou num contrato de locação, né? Virou fiador no contrato de locação. O contrato de locação não é relação de consumo, mas pode gerar uma dívida capaz de causar o superendividamento. E por que eu estou dando esses exemplos, doutor? Porque o ano passado, em junho do ano passado, teve aquela reunião de civilistas, tanto como Flávio Tartucci, ministros do STJ, a 9ª jornada de direito civil. E teve lá um enunciado 650 da 9ª jornada de direito civil, falando que a situação de superendividamento deve ser analisada para além das dívidas de consumo. Eu concordo com esse enunciado. Apesar da lei falar expressamente que o que pode ser albergado ali pela lei de superendividamento são apenas as dívidas de consumo, nós entendemos que a situação de superendividamento ela é muito mais consumo. Né? Então, eu defendo que deveria incluir financiamento imobiliário, financiamento de carro e dívidas para além das relações de consumo, como essas que eu citei para o doutor. Tá. Se eu for fazer a lei como consumidor, eu obrigatoriamente tenho que incluir todas as minhas dívidas ou eu posso deixar Então, dívidas fora eu nesse entendo que o plano? propósito da lei é reunir tudo.
né? Não há ali um dispositivo expresso determinando isso. Mas eu entendo que o espírito da lei é reunir tudo. Eu não reunia, até uma decisão recente do STJ, dívidas envolvendo Caixa Econômica Federal. Porque Caixa Econômica Federal, como empresa pública que está fora lá do artigo 109.1 da Constituição da competência da Justiça Comum, é competência da Justiça Federal. Tanto que uma das primeiras palestras que eu dei quando veio a lei foi para a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Né? Juízes federais preocupados, porque imagina, ainda a Justiça Federal atrai, né, a competência. Então, se tem 10 bancos e um é Caixa Econômica, vai tudo para a Justiça Federal. Mas o STJ entendeu recentemente, e nós concordamos com essa decisão, que mesmo sendo Caixa Econômica Federal, né, a credora do consumidor superendividado, a matéria é de competência da Justiça Comum Estadual. Então, hoje, nem Caixa Econômica eu recomendo excluir mais. Agora, eu entendo que com essa decisão dá para colocar tudo no mesmo bolo e dentro da Justiça Comum Estadual. Tá. De maneira prática, para quem está nos acompanhando e vai nos acompanhar, a gente distribui aí depois a gravação. Como é que eu faço? Quem está nos acompanhando e se está se sentindo, está numa situação de superendividamento, de maneira prática e objetiva, o que eu faço para fazer o uso da lei? Quais são os passos? Dito, né? Não precisa de um advogado. Você pode montar o seu plano de pagamento, ir lá no gerente diretamente e falar, olha, tem uma lei nova, lei de superendividamento, que permite uma repactuação da nossa dívida. Né? E eu montei aqui, olha, 30% do que eu ganho para pagar a dívida, está aqui a prova do meu lerite, e 70% para sobreviver. Está aqui todos os meus gastos essenciais. Né? Isso não é fechado. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Né? Pode ser 20 e 80, pode ser 40 e 60. Se enquadra os dois na equação, sem problema nenhum. Pode buscar auxílio de entidades de defesa do consumidor, como o IDEC. Então, os associados do Instituto de Defesa do Consumidor podem se valer, por exemplo, de um parecer da grande economista que eu tive o prazer de conhecer e aprender com ela, a doutora Ione Amorim. Né? Pode buscar um PROCON da vida. Não sou associado ao IDEC. Vai ao PROCON. Né? Tem PROCONs municipais, PROCONs estaduais. Eles podem e devem fazer essa intermediação. PROCON aqui da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo tem lá um campo específico que você pode buscar e se cadastrar e pedir ajuda na situação de superendividamento. Fabrício, não deu certo nenhuma dessas caminhadas extrajudiciais. Eu recomendo buscar um advogado, né, especialista na matéria. Eu costumo dizer isso, advogado é que nem médico, né? Não adianta ser um ortopedista especializado no pé para fazer uma cirurgia no cérebro, né? Com respeito devido o clínico geral, né, é para aquela emergência ali de última hora, no PS. É igual advogado, né, doutor? O doutor, com toda a especialidade, sabe o que eu estou dizendo, né? Então, eu recomendo buscar um especialista na área de consumidor. Se tiver ainda esse know-how em superendividamento, melhor ainda. Por quê? Porque aí ele pode fazer ainda uma tentativa extrajudicial, uma última, né, notificar extrajudicialmente o banco, apresentando aquele plano de pagamento, provando por documentos que, se não tiver acordo, ele vai entrar com a ação, né? E aí, não deu certo nem por aí, entrar com a ação de repactuação de dívidas. Justiça Comum, qualquer que seja aí o credor, inclusive a Caixa Econômica Federal, por essa decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. Eu recomendo, já no inicial, juntar o plano de pagamento para poder pedir a liminar. Porque como é que você vai pedir a liminar para pagar tanto por mês sem provar para o juiz que você só pode pagar aquele tanto por mês, né? Que você só pode pagar 30% do que ganha. Então, eu já recomendo, não é obrigação, a obrigação da lei, doutor, é apresentar o plano de pagamento na audiência de tentativa de conciliação, tá? Mas eu já recomendo ao advogado a, com inicial, apresentar o plano de pagamento até para conseguir um pedido de liminar. Não deu a liminar? Agrava. Vai falar com o tribunal. E eu recomendo não só distribuir a ação e ficar aguardando a liminar. Vai falar com o juiz. Explica que é uma lei nova. Explica que é um rito especial.
né? Senão vai cair no bolo ali, ó, e vai mandar contestar, não vai dar liminar, agravou, vai despachar com o juiz. Eu tenho um exemplo fantástico e digno de nota. A primeira liminar que a gente conseguiu foi por agravo, desembargador César Zalaf, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olha, nos recebeu muito bem, ouviu, falou, olha, doutor, até o final do dia vai sair a decisão. Saiu uma decisão fantástica. Se quiser, depois eu compartilho com o doutor Constantino para colocar aí à disposição dos seus alunos e ouvintes, porque é uma decisão paradigmática. Eu acho que é isso, né? Quando a gente tem um propósito, eu acho que Deus coloca no nosso caminho pessoas que né? Ele tem pós-graduação em Direito Econômico pela GV, veio do quinto constitucional. Então, assim, meio que foi com um desembargador que gosta da matéria, que entende do assunto, que deu uma bela liminar ali, depois corroborada em votação unânime pela Câmara. Então, é isso. Eu entendo que o advogado ele tem que ir além, né? Ele não pode se esconder atrás ali da toga, da lei, achar que o juiz vai ler o caso dele como o único caso do dia. Não, tem 400 mil casos ali naquela vara. Então, se você conseguir ir lá, conversar com o juiz, despachar com o juiz, pessoalmente ou online, eu recomendo aí como algo fundamental para uma lei nova, de rito especial, e que ainda o Poder Judiciário não entendeu a sua importância. Por isso, esse diálogo, né? Esse diálogo com os juízes, em especial, ele é muito importante. Perfeito. Estão pedindo para compartilhar, eu vou depois compartilhar. O doutor vai me passar amanhã e eu compartilho no meu Instagram. A lei privilegia também a solução extrajudicial, como já foi falado, né? E aí, ela dá algum direcionamento também para a gente deixar como linha mestra prática aí. Ela dá algum direcionamento para esse privilégio da conciliação e da Ela atuação fala muito extrajudicial? na audiência preliminar, que é feita pelo SEJUSC, né? E ela tem dessas entidades que podem ser intermediárias, como o PROCON, em especial ali no artigo 104C do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela lei do superendividamento. Mas o grande problema dessa lei, eu percebo isso, ela é muito boa, mas ela não tem ali o beabá para o advogado e para o juiz. É por isso que a gente lá pela ESA de consumidor, a gente quer capacitar. Porque se a gente faz um bom curso de capacitação, deixa lá disponível no site da OAB, para os advogados e para os defensores, ora, vão chegar peças redondas ali para o Poder Judiciário, né? E isso vai ajudar. Então, isso também, eu sinto uma falta disso no âmbito extrajudicial. Não tem muito ali os caminhos. Então, a gente sempre conversa com a Fernanda Tartucci, que é uma grande especialista nessa área de mediação e conciliação, né? Já demos curso com ela lá sobre a lei de superendividamento. Então, eu falando da parte geral do CDC, o Daniel Assunção Amorim falando da parte processual e a Fernanda falando da parte de tentativa de conciliação e mediação extrajudicial. Então, a gente acaba contando hoje com a nossa OAB para capacitar os advogados. Porque a lei mesmo ela não é muito didática nesse ponto de vista operacional, é a minha opinião. E falta conhecimento do próprio judiciário, né? Como o senhor já bem destacou aí, falta conhecimento do judiciário na aplicação, né? Exemplo dado e muito claro é de mandar citar quando a lei não fala em citação e outros aí que a gente já tratou ao longo do nosso programa. Quais são os principais desafios a serem enfrentados nesse tema? É esse que já foi falado, de conhecimento, de divulgação? A gente vai por essa linha, os principais desafios? Inclusive, e vírgula, e principalmente do Poder Judiciário. Porque nós, advogados, por melhor que a gente faça o nosso trabalho, a gente pede, né? Petição, a gente pede. Agora, a decisão vem da onde? Do Poder Judiciário. Então, eu sou favorável ao diálogo. Fui almoçar recentemente com um desembargador e a gente compartilha esse pensamento, a importância do diálogo. Melhor do que o embate é o diálogo. Né? É uma lei nova, é uma lei importante, que ela vai pegar
doutor Constantino, olha, os bancos podem tentar o que eles quiserem. Se depender de mim, até reunião de síndico aqui no prédio, eu vou dar um jeito de falar da lei do superendividamento. Porque a gente tem essa Sensacional. obrigação, né? Ora, é honroso para nós coordenar um núcleo da escola da OAB. A minha pós-graduação é pela ESA, em consumidor, né? O professor Márcio Camarosano coordenava na época. Então, assim, é algo que a gente precisa fazer como missão, né? A ESA já me deu tanto, é a minha hora de retribuir isso como coordenador do núcleo de consumidor. Então, o diálogo é fundamental. E nesse encontro do dia 30/6, que eu já faço o convite para o doutor Constantino, se puder nos acompanhar, vão ter todas as entidades. Já agenda, porque inclusive o Poder Judiciário estará presente, né? Desembargadores importantes estarão lá nesse nosso encontro, porque o diálogo é fundamental. E o grande objetivo desse encontro vai ser a proposta de um grupo multidisciplinar do estudo e da implementação da lei. Porque a gente precisa disso. A gente precisa dialogar, e bem dialogar, para essa lei ser efetiva. Senão, todo o esforço da professora Cláudia Lima Marques em aprovar a lei de superendividamento, que destaco, no meio acadêmico, essa lei é chamada de Lei Cláudia Lima Marques, né? Da mãe importância da professora do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em fazer valer a aprovação dessa lei. Mas, com todo respeito a essa luta, de nada vai adiantar se nós, operadores do direito, não colocarmos em prática essa lei. E, com todo respeito, isso vale muito para nós, advogados. A gente precisa entrar com boas petições para forçar o Poder Judiciário a fazer boas decisões. Cabe a nós, de todos os operadores do direito, eu entendo que nós, advogados, é que temos que liderar essa implementação da lei de superendividamento. E o senhor já vem fazendo um excelente trabalho na ESA, que merece aí todos os nossos aplausos, e o quanto a gente percebe aí ao longo de 1 hora de bate-papo, que já passa muito rápido, o seu conhecimento e a sua dedicação e o brilho no olho, que eu digo sempre, né? A gente tem que ter brilho no olho, fazer as coisas com paixão e ficar claro o quanto o senhor gosta do tema, conhece do tema e certamente vai fazer a lei pegar aí, vai ser um dos atores que vão fazer a lei pegar. Infelizmente, a gente passou o nosso tempo já, tinha muita coisa aqui para eu perguntar, mas a gente, se for o caso, faz um outro bate-papo. Qual a sua dica para quem está para a gente tentar finalizar? Qual a sua dica para quem está super endividado que está nos assistindo? É essa? Procura? Isso que a gente já falou? Tem mais alguma outra dica importante? A pessoa tem que saber que ela não é super endividada, ela está numa condição de super endividamento. E que agora ela tem uma esperança de lei para sair dessa situação. Porque, conforme dito, isso mexe muito com o psicológico, com a autoestima, né? Acaba a família, pessoas se suicidam, é muito grave. Está para muito além da questão jurídica, a questão do superendividamento, né? Então, em primeiro lugar, colocar na cabeça que ela não é superendividada, mas ela está numa condição de superendividamento. E, na grande maioria das vezes, não por culpa exclusiva dela, mas muito por esse assédio, por essa concessão de crédito irresponsável. Né? Porque a pessoa fala, sempre fala para mim, doutor, eu cometi tanto erro na vida, tal. Ela ainda se culpa. Né? É a vítima do estupro, a mulher se achando culpada, de alguma forma ter contribuído. É um absurdo isso, doutor. A mulher nunca é culpada de um crime absurdo como esse. Nunca, jamais. É igual ao superendividado. Então, a grande dica é, primeiro, saber que está e não é superendividado. Tem uma lei que pode tirar essa pessoa da situação de superendividamento e que ela não é culpada de nada, né? Tirar esse sentimento de culpa dentro dela para conseguir refletir, para conseguir montar um plano de pagamento, para conseguir buscar auxílio de um PROCON, de uma entidade de defesa do consumidor ou de um escritório de advocacia especializado na matéria. E aí sim, entrar num novo plano, né? Quando tem a liminar ou quando ganha esse tipo de ação, a gente começa a ver a pessoa sair ali do fundo do poço, saber que tem condições, tem esperança, porque a grande maioria não está ali de má fé. Infelizmente, vira uma bola de neve,
e você não consegue mais sair. Então, é o que eu tenho de mensagem aí para as pessoas que estão numa situação de superendividamento. Perfeito. Queria lhe agradecer muito. A gente chegou aí ao final de mais um Direito em Pauta. Feliz com o que a gente trouxe de elementos e de conhecimento. Ficou muito claro para quem não conhecia bem a lei, ficou claro qual o objetivo, como fazer uso da lei, para que ela veio e como se aproveitar dela para tentar sair dessa situação de superendividamento. Ficou muito claro, a gente passou por vários pontos esclarecedores. Queria lhe agradecer imensamente, primeiro por ter aceito o convite na primeira oportunidade, de bate-pronto, eu lhe convidei, já aceitou, agradeço aí pelo prestígio de ter aceito dessa forma, agradeço por ter participado do programa Direito em Pauta, nossa edição de número 130, colocar o Direito em Pauta à sua disposição, sempre que surgir tema novo aí na seara do consumidor, a gente está aqui à disposição, só me chama que a gente faz um programa para trazer luz aí, sei que essa é uma das suas missões, né, de trazer conhecimento sobre o tema, então conta com Direito em Pauta. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Semana que vem tem mais. Semana que vem eu falo com o Wilson Santos, que é o ouvidor da OAB. A gente vai falar um pouco sobre a OAB, sobre essa função da ouvidoria e outros temas também correlatos. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. E aí passo para o seu boa noite final. A gente encerra por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado para todos vocês que sempre me acompanham e fazem o programa existir. Eu gostaria de Muito obrigado de agradecer a coração. oportunidade, parabenizar pelo trabalho o doutor Constantino, quando ele vem ali com uma sugestão de pauta, né? Ele fala, olha, pode mudar, sensacional, foi o que eu falei, sensacional, ou seja, é o advogado que foi se aprofundar no tema para fazer um bom programa, então eu parabenizo ao doutor Constantino pela excelência das perguntas, parabenizo pela proposta, agradeço a oportunidade de estar aqui no seu canal, falando de um tema tão importante e sempre que precisar, estarei à disposição. É só questão da agenda. Eu falei aquele dia, aceito, só preciso ver a agenda. A hora que ele deu as datas, a gente conseguiu fechar. Conte comigo. Um abraço a todos também que estiveram conosco. Obrigado pelo carinho. Tamo junto sempre. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais.